Começa agora mais um programa LESP Conecta. E no programa de hoje eu converso com o Dr. Cláudio Serpe, que é advogado. Vamos falar sobre recuperação judicial em tempos de pandemia pelo novo coronavírus. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Alesp Conecta. Eu agradeço o convite e a oportunidade. Bom, doutor, estamos passando um momento delicado, né, no que diz respeito à economia mundial, não só no Brasil, mas no mundo todo. O que a gente percebe é que muitas empresas, devido às medidas de isolamento social, enfim, desse momento que nós estamos vivendo, muitas empresas estão passando por dificuldades financeiras, onde elas muitas vezes não conseguem pagar os salários dos seus funcionários, pagar os seus credores, e muitas delas estão recorrendo, então, a esse recurso, né, que se chama, então, recuperação judicial. Antes da gente explanar um pouquinho esse contexto, eu acho importante a gente, já logo de cara, explicar para o nosso telespectador do que a gente está falando exatamente. Bom, e falar em linhas gerais, né, bem simples. A recuperação judicial é um instituto jurídico que está previsto na Lei 11.101, que concede uma proteção legal para a empresa que está atravessando uma crise econômico-financeira. O pedido é feito na Justiça Estadual, desde que preencha os requisitos previstos na lei. O juiz concede um prazo de 180 dias para suspender todas as ações, execuções e pedidos de falência que são dirigidos contra a empresa devedora. Então, ela se protege já contra essas cobranças. Também não se retira da empresa devedora os equipamentos indispensáveis ao seu negócio nesse período. No prazo seguinte de 60 dias, a empresa devedora tem que apresentar, no processo de recuperação judicial, um plano de reestruturação, para que seja apreciado pelos seus credores. O plano de reestruturação, de modo geral, ele deve conter a forma, o modo de como a empresa vai se recuperar, apresentar, demonstrar que tem a viabilidade econômica, né, que se trata de um bom negócio empresarial, e, por último, tem que apresentar uma proposta de pagamento, e ela é a seu critério. Então, ela apresenta uma proposta de pagamento no qual pode estar pedindo a redução da dívida, a exclusão de juros, alongamento de prazos, carência para início dos pagamentos e assim por diante. De qualquer forma, a recuperação judicial evita a falência, isso que eu deixar bem claro. Certo, então o que o senhor está colocando é que a recuperação judicial é um recurso que as empresas, então, que estão passando por um momento financeiro delicado, onde essas empresas não conseguem pagar seus funcionários, seus credores, então elas buscam esse recurso justamente para evitar a falência. E aí, dentro desse contexto, essa empresa precisa apresentar um plano, né, perante a justiça e também perante os seus credores, dizendo, então, pontuando qual é a maneira que ela pretende, então, arcar com essas dívidas. E aí, a partir desse recurso que o senhor coloca, que a empresa tem alguns benefícios, né? O senhor apontou o alongamento da dívida, período de carência, quer dizer, a empresa tem uma série de benefícios justamente para evitar a falência. Seria isso em linhas gerais. Exatamente. O importante é o empresário saber o momento que ele tem que pedir a recuperação. Porque se demora muito tempo a tomar providências, tal como o pedido de recuperação, pode ser uma insolvência irreversível, aí é só a falência, né? Certo. Quando a empresa, esse ponto que o senhor está colocando é importante. Quando a empresa busca, então, a justiça, busca esse recurso, o judiciário, então, ele analisa se a empresa realmente está ainda em tempo de recorrer a esse recurso ou se ela já entrou em falência, né, doutor? Quer dizer, é um ponto que é analisado pelo judiciário.
Na verdade, é o seguinte, é colocado o pedido de recuperação para evitar a falência. Então, se entende que existe a viabilidade econômica, desde o início, o juiz manda fazer o processo de recuperação, propriamente dito, e inicia-se o processo de recuperação. Após a apresentação do plano, os credores vão apreciar o pedido para ver se é bom, se é ruim, se é factível de ser executado, enfim. Os credores têm esse direito de opinar sobre o plano, né? Para isso é feita uma assembleia de credores. Quer dizer, os credores vão analisar esse plano e eles que vão dizer se eles aceitam ou não. Seria isso? Sim, mas com algumas restrições, né? A intransigência de um credor, por exemplo, não é deferida pelo juiz, né? Às vezes o plano não tem adesão total, mas o juiz homologa o plano. Mas são circunstâncias que estão na lei, né? São situações que estão na lei especiais, são situações que caso a caso, né? Certo. Essa recuperação judicial ela foi instituída por lei, que é a Lei 11.101 de 2005, né? Quer dizer, uma lei aí relativamente antiga, e que ela vem justamente como esse instrumento, né, doutor? Porque a gente sabe que a empresa ela exerce aí um papel importante para a economia do país, né? Uma vez que ela gera empregos, ela gera renda, quer dizer, ela movimenta aí o capital do país. Ela cumpre uma função. Esse recurso aprovado através dessa lei de 2005, ele vem justamente com essa função social, vamos dizer assim, no sentido de ajudar essa empresa para que ela possa continuar exercendo essa função para a economia do país? Esse é o princípio geral da lei. Justamente o objetivo dela é manter a empresa ativa para que possa gerar empregos, pagar os impostos e pagar os seus credores, enfim, dar estímulo à economia. Essa lei, na verdade, de 2005, ela veio substituir a antiga lei de falências e concordatas, porque a concordata já não atendia mais para fins de recuperar uma empresa. Então, a concordata ficou obsoleta e essa lei da recuperação judicial é mais ampla, técnica e mais abrangente. Ela tem alguns defeitos ainda, no meu modo de entender, e que deverão ser corrigidos ao longo do tempo. Depois de 2005, ainda vieram várias alterações e aos pouquinhos vai se adequando melhor ao mercado. E nesse momento que a gente está vivendo, né, doutor, que é uma crise generalizada, né, muitas empresas fechando, muitas empresas passando por muitas dificuldades, quer dizer, talvez seja um momento até de olhar para essa lei e, de repente, trazer uma atualização para ela, seria importante, então, nesse momento... Existe até o projeto 1397, que está no Senado para aprovar, que ele flexibiliza alguns artigos dessa lei para que possa ser mais aproveitada para a pandemia do coronavírus. Mas ainda falta um pouquinho aí para se aprovar. Certo. Mas a lei em geral precisa de ser mais abrangente, né? Existem alguns créditos que são excluídos, né? Então poderia ser melhor elaborado. Certo. Essa lei que o senhor coloca, que atualmente está em tramitação na Câmara, né, dos Deputados e depois segue para o Senado, ela já foi aprovada na Câmara e ela ainda vai ser apreciada no Senado, certo? Isso. Certo. Na verdade, essa lei seria para instituir algumas medidas emergenciais para o momento, para esse contexto que a gente está vivendo, ou seria algo perene?
Não, são medidas que são transitórias, exclusivamente para fins Nesse momento. desse momento de pandemia. Então, tem algumas coisas que tem que provar que o faturamento caiu 30% em comparação ao último trimestre do ano passado e assim por diante, para ser utilizada no momento de pandemia. E ela vai até o fim de 31 de dezembro, que é o decreto de calamidade pública, né? Mas que pode ser prorrogado pelo presidente da República, né? O estado de calamidade. Sim. Eu acho que é um momento importante que a gente está vivendo, quer dizer, que merece uma atenção em todos os setores, Mia, e eu acho que talvez seja o momento de olhar para essa lei de 2005 e já pensar numa atualização. De repente, seja o momento da oportunidade, né, de olhar para isso e trazer essa atualização, que talvez num outro momento esse recurso não fosse tão utilizado e esse assunto não tivesse tanto em evidência como certamente está pelo contexto que a gente está vivendo, né, doutor? E o que a gente vê são muitas empresas buscando, então, esse recurso, né? O senhor consegue dizer, em linhas gerais, quais são os setores mais afetados por essa pandemia atualmente e que tem buscado realmente essa alternativa nesse momento? Praticamente todos os setores da economia foram afetados, né? Mas tem alguns setores específicos, como, por exemplo, a rede de hoteleira, o turismo, que depende fisicamente dos seus clientes para desenvolver as suas atividades. Então, grandes estruturas de hotéis estão parados, né? Esse é um segmento que está muito afetado. Agora, tem alguns outros setores que estão de vento em popa, né? Por conta justamente da crise, aproveitando a crise, né? Mas, de forma geral, quase toda a economia foi afetada, né? Não tem segmento melhor ou pior, assim, no geral, né? Agora, o que se estima é que, ao final do ano, vão ter mais ou menos 5 mil pedidos de recuperação em tramitação no país, né? Então, a crise é bastante grave. Certo. O senhor coloca, então, que esse ano a média aí dos registros com esse pedido, né, de recuperação judicial é em média de 5 mil. Comparado, por exemplo, com o ano passado, doutor, a gente tem uma estatística para a gente comparar? Assim, em 2016, que houve uma crise econômica grave, tramitou mais ou menos uns 1.800 processos de recuperação judicial. Esse foi o pico dos processos de recuperação judicial. Agora nós temos um outro panorama, né? Então, provavelmente vai também triplicar, né? Eu acho que esse é alarmante, né? Porque também os pedidos de falências decretadas vão ser muitas. Muitas empresas vão ter a sua falência decretada. Então, a recuperação visa que a empresa não seja, não tenha a sua falência decretada. Porque para a economia é péssimo, né, a falência. De qualquer forma, também, a falência, ela sempre tem a função social também de deixar o espaço de uma empresa ruim, insolvente e irreversível, deixar o espaço de mercado para uma que seja sadia, né? Sem dúvida. Doutora, ainda falando um pouco sobre essa lei, né, que já foi aprovada na Câmara, vai ser apreciada, então, pelo Senado, que é a Lei 1.397 de 2020, que vem aí trazer algumas medidas emergenciais e transitórias, como o senhor pontuou, né? Quer dizer, é uma lei que está sendo aprovada dentro desse contexto da pandemia e que vale até o período, então, que foi decretado de calamidade pública, que vai até dezembro desse ano, sujeito à prorrogação.
A gente podia colocar um pouquinho o que vai mudar, então, nesse período, né, da pandemia. O que essa lei ela diz exatamente, o que muda quando a gente compara com a legislação de 2005, né? O senhor pontuou a questão dos 30%, que a pessoa precisa mostrar que o faturamento dela caiu de um ano para o outro em 30%. Que outras medidas, que outros aspectos essa lei pontua? Por exemplo, na recuperação extrajudicial, que na verdade é um acordo que a empresa devedora faz com os seus credores e depois apresenta para o judiciário já o plano aprovado, houve uma diminuição do quórum de aprovação, né? Por essa lei nova que vai entrar em vigor, provavelmente. Então, com minoria simples de 50% mais um, o acordo é homologado pelo juiz. E também nessa recuperação extrajudicial, a devedora pode apresentar um plano aprovado com 30% ao juiz, desde que em 90 dias apresente o quórum total. Essa também é uma alternativa interessante. Outra introdução interessante nessas medidas transitórias é a recuperação para pequenas e microempresas, que é uma recuperação especial já prevista na lei de 2005, mas agora com flexibilização das parcelas de pagamento que passam de 36 para 60 parcelas. Então, facilita para o pequeno e microempresário pedir essa recuperação especial. E outras novidades nessa lei é o pedido de negociação preventiva. Então, a empresa devedora não está obtendo êxito para fazer um acordo fora do judiciário, ela entra com um pedido chamado de negociação preventiva. E lá se faz toda uma negociação sob a supervisão do judiciário, o que também traz para o judiciário um novo encargo, né, que não havia. Então, também são processos que vão atravancar um pouco o judiciário. Pois para aquelas empresas que estão em recuperação social e não conseguem cumprir o seu plano, pode apresentar um novo plano. Também é uma dessas medidas transitórias. Mas tem várias outras também, né? São pontuais, transitórias e específicas para estado de pandemia. Certo, doutor. Bom, e a gente sabe que existem empresas que entraram nessa dificuldade financeira por conta desse contexto da pandemia do novo coronavírus, mas existem as empresas que também, independente até do contexto, já vinham passando por uma dificuldade financeira. Ambas as empresas, ambos os casos, vão poder, então, fazer uso desse benefício a partir dessa lei, caso ela seja aprovada, né, a Lei 1.397 de 2020, ou a empresa ela precisa provar, de alguma maneira, que, na verdade, ela está passando por essa crise por conta do contexto? Como que fica? Bom, para empresas que estavam em recuperação judicial e não estavam cumprindo, mas estão com dificuldades para cumprir o plano, essa nova lei vai flexibilizar para poder dar uma chance, digamos assim, para essa empresa apresentar um novo plano. Esse aqui é o contexto geral. São medidas transitórias, né? Mas sempre vai ter que provar que a crise, para ter essa flexibilização, que a crise é provocada pela pandemia do coronavírus. Então, tudo com demonstração contábil, né? Com demonstração de perda de faturamento, assim por diante. Certo. Então, independente da empresa estar passando por essa dificuldade por conta do contexto do coronavírus ou não, quer dizer, já era uma dificuldade prévia que ela já vinha passando, independente até do contexto, e
claro, com o contexto a coisa se intensifica, ela também vai poder fazer uso das medidas aprovadas nessa lei, caso ela seja aprovada. Isso, é isso mesmo. Agora, pela. Desculpe. Pode falar, doutor. Essa lei que está sendo aprovada, as microempresas e as pequenas EPPs, elas vão poder apresentar um plano para pagamento da sua dívida em 60 parcelas, diferentemente do que estava previsto na lei de 2005, que previa para pagamento da dívida em 36 parcelas, com carência de 6 meses. Né? Então, agora é essa modificação. Mas essa modificação é só mesmo transitória, né? Para aplicação transitória. Depois, pode ser que seja aprovada uma nova legislação sobre toda a matéria. Certo. Quer dizer, há esse alongamento da dívida para facilitar, né? Principalmente quando a gente pensa no micro e no pequeno empresário, né? Que sem dúvida alguma eles têm uma empresa menor, quer dizer, o fluxo de caixa naturalmente acaba sendo um pouco menor, quer dizer, essa facilidade então vem justamente pensando nas condições desses pequenos empresários, né, doutor? Sim, exatamente. Já foi aprovada pela Câmara, agora falta o Senado. Né? Me fala uma coisa, o que acontece com as ações de uma empresa durante esse período de recuperação judicial? Bom, o plano de recuperação, quando aprovado, ele extingue as ações contra a empresa. Né? Não se fala mais das execuções, ações e pedidos de falência contra a empresa quando aprovado o plano de reestruturação. Certo. E o que acontece, doutor? O senhor colocou, então, que a empresa que busca esse recurso, ela precisa traçar um plano, né, de como ela pretende, então, enfrentar esse momento, como que ela pretende pagar os seus funcionários, seus credores. Uma vez, então, que, vamos dizer que os credores, então, aceitaram esse plano e ele passa, então, ele é homologado, né, no judiciário e ele passa, então, a ser posto em prática. Como que fica essa fiscalização desse plano? E caso a empresa não consiga arcar com esse plano, como que fica? Quais são os caminhos que o judiciário oferece, então, para essa empresa? Não, o plano de recuperação aprovado, ele é título executivo em favor do credor. Então, se a empresa não cumpre o plano, o credor tem o direito de executar esse título. Essa que é a questão. Fica sob supervisão da Justiça por 2 anos. Após 2 anos, ele sai da supervisão da Justiça e fica só na esfera extrajudicial. Se cumpriu o plano, muito bem. Se não cumpriu, o credor pode executar, tomar todas as medidas cabíveis para recebimento do seu crédito. Certo, mas em quanto tempo, como que funciona a fiscalização? Quanto tempo que a empresa tem para demonstrar que ela está cumprindo esse plano? Porque eu acredito que esse plano de recuperação judicial, para ele ser posto em prática, talvez ele possa durar aí 10 anos, 15 anos, não tenho a menor ideia, imagino, chutando, né? Quer dizer, como avaliar que esse prazo ele é muito longo? Como que o judiciário analisa se a empresa está no caminho certo, se ela está conseguindo colocar esse plano em ação? Quanto tempo essa empresa tem para provar que ela consegue colocar esse plano em ação? O plano é feito a critério da devedora. Isso que tem que deixar bem claro. Ele vai ser submetido aos credores para ver se o plano é bom, se é factível de ser executado. Se prevê normalmente 2 anos de carência para início dos pagamentos. Mas ele passa a ser cumprido na esfera extrajudicial.
Não existe uma fiscalização para ver se cumpre o plano ou não daqui a 5 anos, 6 anos. O que existe são os direitos dos credores em executar aquele título judicial, que pode prever outras alternativas. Né? Então, o plano, por exemplo, ele pode apresentar 10 anos para pagamento da dívida, pode apresentar redução da dívida, alongamento de determinadas obrigações, assim por diante. E isso fica a critério dos credores aprovarem ou não, né, sobre as circunstâncias e situações legais específicas. Mas a fiscalização dentro do judiciário dura somente 2 anos após a homologação. Certo. E aí, se em 2 anos a empresa demonstrar que ela não consegue cumprir esse prazo, é decretada a falência da empresa? Sim, aí sim. Se tiver dentro desse período de fiscalização, se alguma coisa não foi cumprida do plano, nem dentro desse período de 2 anos, aí sim a falência pode ser decretada. Certo. E quem que é o empresário que pode recorrer a esse recurso? Né? A gente falou que vale tanto para micro, pequenos e grandes empresários. Mas quais são os critérios que o judiciário, então, analisa aí para saber, então, se essa empresa pode recorrer a esse recurso? Qualquer empresa pode requerer o pedido de recuperação judicial, né? Desde que tenha 2 anos de registro na junta comercial, não tenha sido falido no prazo que a lei dá anterior, não tenha se socorrido desse mesmo benefício também, no prazo também que a lei concede. Enfim, tem que preencher alguns requisitos para ter esse benefício. Mas, no geral, qualquer empresa pode pedir, grande, pequena, sociedade anônima, limitada, ME, microempresa. Está certo que para as micros e pequenas empresas o regime é um regime especial. É uma recuperação judicial simplificada, podemos dizer assim, né? Tá certo. Bom, doutor, muito obrigada, então, pela sua participação aqui no Alesp Conecta. Nosso tempo é curto, mas eu acho que, em linhas gerais, ficou muito claro aí para o nosso telespectador, então, o que é essa recuperação judicial e também quem pode recorrer a esse benefício nesse momento que nós estamos vivendo. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Bom, o Alesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.